Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Nutrição Sem Terrorismo. Eu sou Patrícia Rodrigues, nutricionista, e hoje eu quero falar a respeito do jejum intermitente. Inclusive foi um tema aí pedido por vocês, falar a minha opinião sobre esse tipo de prática. Então, se você quer saber, continua assistindo o vídeo, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Aproveita para curtir esse vídeo, vai me ajudar bastante na divulgação aqui do canal, e também compartilhe com seu amigo, seu familiar que você sabe que tem interesse ou que pratica o jejum intermitente. Bem, o jejum virou aí o queridinho, né, dos últimos tempos. Muita gente tem feito jejum. E como vocês pediram para eu falar a respeito, eu vou dar aqui a minha opinião, a minha visão sobre o jejum intermitente, tá bom? Não significa que é a verdade absoluta, porque cada profissional tem uma opinião diferente, tem uma maneira aí de interpretar os estudos, tá? Mas eu vou falar para vocês a minha opinião a respeito. Bem, quem me conhece, quem me segue aí no Facebook, no Instagram, sabe que a minha metodologia de trabalho é a reeducação alimentar e também o comportamento alimentar. Eu não costumo recomendar nenhum tipo de dieta restritiva ou algo que faça você se privar, né, de comer, né? Porque eu trabalho o comportamento da pessoa em relação aos alimentos. Bem, dito isso, acho que já deu para entender qual que é a minha posição em relação ao jejum, mas eu vou explicar mais detalhadamente de como é essa prática, para que as pessoas utilizam. Então vamos lá. Primeiro, no jejum intermitente, nós temos aí períodos de alimentação e períodos em que ocorre a privação alimentar, ou seja, o jejum propriamente dito. Existem vários protocolos de jejum. Os protocolos são os horários em que você fica de jejum, mais o horário em que a janela fica aberta, ou seja, quando a janela abre é o período em que você se alimenta. Então, por exemplo, um tipo de jejum aí que é bastante comum é o protocolo 16/8. Então, por exemplo, a pessoa fica 16 horas em jejum sem se alimentar. A partir de um determinado momento do dia, ela fecha a janela dela e, passado essas 16 horas de jejum, nas 8 horas restantes é o período em que a janela foi aberta, ou seja, é o período em que ela pode se alimentar. Por que todo mundo agora quer fazer jejum intermitente? Porque você fica esse tempo todo sem se alimentar, mas quando a janela é aberta, você come o que você quiser, né? É o que muitos falam por aí. Eu fico de jejum durante esse tempo, mas quando eu como aquilo que eu quiser. Então eu posso comer uma pizza, eu posso comer um hambúrguer, eu posso comer qualquer tipo de alimento, porque as calorias estarão reduzidas, então eu não vou ganhar peso e a tendência é emagrecer porque eu estou consumindo menos calorias. Claro que se você fica de jejum e consome menos alimentos ao longo do dia, você vai emagrecer porque você ficou se privando de alimentos. Então você está consumindo menos alimentos aí ao longo do dia, no decorrer do dia. Obviamente você vai consumir menos calorias, certo? O problema é que esse tipo de estratégia não funciona com todas as pessoas, né? Tem pessoas que passam mal, sentem tontura, a pressão cai, a pessoa desmaia. Então, não é qualquer tipo de pessoa que pode utilizar esse tipo de estratégia para emagrecer. Como eu lido com o comportamento alimentar, a meu ver, esse tipo de estratégia, né, para perda de peso, para emagrecimento, não é uma boa opção, porque, como eu já disse, existe um momento de privação alimentar. Então, você deixa de comer para ficar de jejum, porque assim você vai emagrecer, né? Mas se você não trabalhar a questão comportamental, não trabalhar a questão da sua mente em relação aos alimentos, em algum momento você vai encontrar um alimento que você gosta muito e você vai exagerar demais, porque você não tratou essa relação aí que você tem com os alimentos. Você priva porque você acha que é errado, né? Porque vai engordar, na teoria vai engordar, e você deixa esse alimento de lado, entra no jejum aí, fica sem comer, e aí quando você vai comer, você acaba consumindo em grande quantidade. Então, pela lógica, quando a pessoa faz o jejum intermitente, ela deveria também ter uma alimentação saudável, independente se ela está de jejum ou não. A reeducação alimentar, hábitos alimentares saudáveis, relacionamento adequado com os alimentos deveria ocorrer também, né? Então, muitas pessoas se privam, fazem o jejum intermitente e se privam do que gostam e depois
acabam exagerando nas refeições. Muitas pessoas já fizeram jejum intermitente, já emagreceram, com certeza muitas pessoas já fizeram, já emagreceram. A curto prazo é uma estratégia muito utilizada aí para perda de peso, para melhorar a pressão alta, para baixar os níveis de açúcar no sangue, né? Então assim, existem benefícios a curto prazo, mas a gente não sabe quais são os riscos que vem a longo prazo. Apesar de que é muito difícil sustentar esse tipo de estratégia, porque como eu falei, quando há privação alimentar e você não trata o seu comportamento em relação aos alimentos, muito provavelmente você vai exagerar. Além disso, quando você fica com fome, né, fica fazendo jejum ali e a fome tá ali te rodeando, o seu corpo tá pedindo para você comer alguma coisa e você não tá comendo porque tá fazendo jejum, é muito comum você ficar irritada, ficar de mau humor, dor de cabeça, mal-estar no geral, né? Além dos outros sintomas aí que eu já descrevi anteriormente, justamente por conta aí da privação, né? Então, esse tipo de estratégia nutricional para emagrecimento, como eu tenho visto por aí, é muito comum as pessoas fazerem por conta própria. Vai na internet, protocolo tal, vou usar esse daqui. E não é bem assim. Se você quer utilizar algum tipo de estratégia, né, nutricional, que seja restritiva ou não, você precisa do auxílio de um profissional. Então você precisa buscar o auxílio de um nutricionista que trabalhe com esse tipo de estratégia nutricional para te orientar, para te auxiliar, para desenvolver um cardápio específico para o seu objetivo, né? Porque existem aí alterações metabólicas que podem ocorrer no nosso corpo e que, se não forem acompanhadas, não forem feitas por um profissional, podem trazer sérios riscos aí à sua saúde, tá? Compulsão alimentar, inclusive, é um tipo de transtorno alimentar que é muito comum nesses casos, justamente porque, mais uma vez, ocorre a privação alimentar e aí a pessoa perde o controle em relação aos alimentos. Por quê? Ela não tratou aí a questão comportamental. Então, existe grande chance dessa pessoa se tornar compulsiva, vir a ter compulsão alimentar, e isso vai acarretar numa série de problemas aí psicológicos, né, transtornos psicológicos. Então não pode fazer esse tipo de estratégia nutricional sem acompanhamento de um nutricionista específico que trabalha aí com esse tipo de dieta. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim, que assim que der eu te respondo, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse, vai me ajudar também na divulgação do canal, então curta, compartilha o vídeo aí, não esquece não. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, diariamente eu tô publicando coisas por lá, então me segue lá também. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então, até lá!